Olá! Então, como a gente combinou, a gente está aqui para dar prosseguimento à nossa matéria de processo penal 2 e dando prosseguimento à unidade que fala sobre procedimentos e dando prosseguimento ao Tribunal do Júri, ao procedimento especial do Tribunal do Júri. Na aula passada, a última aula que a gente tratou sobre os princípios fundamentais do Tribunal do Júri, os princípios que informam o Tribunal do Júri. Falamos sobre a previsão constitucional do Tribunal do Júri, falamos também sobre algumas características do Tribunal do Júri. E hoje a gente entra especificamente no rito do Tribunal do Júri. Como que funciona? Qual que é o procedimento a ser adotado pelo Tribunal do Júri? Como que funciona isso? Muito bem. Eu vou pedir para vocês usarem a apostila para acompanhar, até mesmo porque eu vou ter que usar alguns termos em latim, e aí fica mais fácil de vocês lerem lá, porque infelizmente eu não consegui um método mais seguro, um método melhor para poder refletir isso para vocês, então acompanhando pela apostila eu acho que fica bem tranquilo. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito do Tribunal do Júri é que ele é dividido em dois ritos especiais. O rito é bifásico, então ele tem duas fases. A primeira fase, conhecida como Judicium Accusationis, e a segunda fase, que é o Judicium Causare. Como que funciona isso? A primeira fase, que é o Judicium Accusationis, também como conhecido como juízo de admissibilidade, sumário de culpa ou juízo de acusação, funciona perante um tribunal, um juízo singular. Então, o processo é distribuído perante um juízo singular. Esse juiz singular, ele vai fazer uma análise se o procedimento é o procedimento adequado ao Tribunal do Júri. Ele vai ver se existem provas suficientes naquele processo que indicam que ali ocorreu um crime de homicídio doloso contra a vida. O que esse juízo busca verificar efetivamente é a competência do Tribunal do Júri para julgar. Tendo em vista que o Tribunal do Júri ele vai ser composto por um órgão heterogêneo, como a gente já falou, que tem o juiz-presidente, mas tem os juízes leigos, é necessário que tenha alguma técnica inicial para verificar se realmente se trata de um crime que está dentro da competência do Tribunal do Júri. E quais são os crimes de competência do Tribunal do Júri? Qualquer crime doloso contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? São aqueles primeiros que a gente tem no Código Penal: homicídio, infanticídio, indução, instigação ao auxílio ao suicídio e aborto. Só em suas modalidades dolosas. Em suas modalidades culposas não serão submetidos ao Tribunal do Júri, porque apesar da gente já ter visto que é até possível, em legislação ordinária, ampliar a competência do Tribunal do Júri, a legislação ordinária não tratou disso. E a Constituição Federal fala que o núcleo mínimo do que tem que ser julgado pelo Tribunal do Júri são esses crimes dolosos contra a vida. Pois bem, passemos então a analisar primeiramente a fase do Judicium Accusationis, ou seja, o juízo de acusação, o juízo que acontece perante o juízo singular. Na verdade, se a gente for analisar, esse juízo singular, essa fase, ela não difere muito do procedimento ordinário que a gente aprendeu em algumas aulas que se passaram. Ele é bem parecido com o procedimento ordinário. Como que funciona? Detectando a presença de um homicídio doloso contra a vida a partir de um inquérito policial entregue ao Ministério Público, que é distribuído ao juiz e chega até o Ministério Público, ou não, porque a gente sabe que o inquérito policial, ele às vezes pode ser dispensado, mas em se tratando de crimes de tão grande importância, da gravidade tão intensa, necessariamente, quase sempre, a gente vai ter sim a presença do inquérito policial. Então tem o inquérito é encaminhado ao MP aqui no estado do Rio,
é diretamente ao MP, existe um convênio que não passa pelo juízo. Então, ele chega ao MP, o MP analisa e apresenta a peça acusatória, que é a peça de denúncia. A gente sabe também, já aprendemos isso, que sempre que temos uma ação penal pública incondicionada, é possível que exista a queixa subsidiária. Quando? Quando o Ministério Público é inerte e quando o Ministério Público não apresenta a denúncia dentro do prazo legal. Nesses casos, é possível que o ofendido ofereça a denúncia, mas sendo que o Ministério Público, mesmo a queixa sendo subsidiária, tendo sido oferecida pelo ofendido, o Ministério Público trabalhará no processo como custos legis, ou seja, como fiscal da lei. Tratando de crimes de tamanha importância, dada a gravidade deles, é provável que o Ministério Público adite denúncia, ele pode ter poderes para fazer tudo isso e é provável que o faça. Pois bem, apresentada a denúncia ao juiz, o juiz analisa essa denúncia e a gente não pode esquecer uma coisa também. É possível também a figura do assistente de acusação. Então, é possível que o Ministério Público apresente a denúncia, mas que o ofendido, ou a família do ofendido, se o ofendido tiver de fato falecido, né? Porque aqui é um crime de homicídio, mas é admissível também no tribunal do júri a tentativa de homicídio. Então, o ofendido pode estar vivo ainda, estar vivo. Muito bem. Então, é admissível que o ofendido ou a família dele nomeie um assistente de acusação que vai, junto com o Ministério Público, acompanhar esse processo do lado da acusação. Pois bem, apresentada a denúncia ao Ministério Público, ao juiz, o juiz vai analisar a denúncia e receber a denúncia. Recebida a denúncia, o que ele faz? Manda citar o réu. Ou seja, se a gente perceber, é exatamente igual acontece onde? No procedimento ordinário. E manda citar o réu para quê? Para a mesma coisa que ele manda citar o réu lá no procedimento ordinário. Manda citar o réu para que em 10 dias o réu possa apresentar a sua defesa à acusação. Então, feita a denúncia, o juiz recebeu, mandou citar o réu para em 10 dias apresentar a sua resposta à acusação. Lembrando que aqui no processo penal, diferente do processo civil, esse prazo conta-se da data efetivamente que o réu foi citado e não da data juntada do mandado de citação ao processo, tá certo? Então a gente tem que saber a data que foi citado o réu, que o oficial de justiça chegou lá no réu e fez a certidão de citação. Desta data conta 10 dias e é o prazo para apresentar. E se o réu não apresentar a denúncia, ele é considerado réu? Não. Aqui o procedimento é diferente do processo civil. Aqui o que acontece? Se o réu não apresenta a resposta à acusação em 10 dias, manda-se o processo para a Defensoria Pública, que ganha novo prazo para poder responder essa acusação e trazer resposta. Então, nunca o réu vai ser réu no processo penal. Sempre que ele não apresentar a resposta, vai encaminhar o processo à Defensoria Pública. Isso é uma coisa que a gente deve ter sempre em mente, porque é muito diferente do processo civil, tá certo? E aí tá. O que o réu pode alegar, ou não só pode, como deve alegar na sua resposta à acusação? Qualquer preliminar, todos os elementos que servirem à sua defesa, além de ser muito importante, ele arrolar as testemunhas necessárias para se apresentarem dentro do processo do judício acusatório. Quantas testemunhas? 8. São 8 testemunhas apresentadas junto à denúncia, no máximo, né? Então, com a denúncia, o Ministério Público apresentou 8 testemunhas e na defesa, a defesa pode apresentar até, no máximo, 8 testemunhas. Pois bem,
Apresentadas as 8 testemunhas, tem uma coisa muito interessante aqui, que a gente verifica no artigo 410, que o juiz determinará a inquirição de testemunha e a realização de diligências pela parte no prazo máximo de 10 dias. Então, apresentada a defesa, o juiz deve determinar essa audiência, né, para inquirir as testemunhas no prazo máximo de 10 dias. Eu não preciso contar para vocês já sabem que quase nunca esse prazo é respeitado. Só que quando a gente tem um réu preso, o desrespeito a esse prazo pode gerar um habeas corpus por excesso de prazo no processo. Então, isso a gente também vem conversando e já vem sabendo disso também. Muito bem. E lá na audiência de instrução e julgamento? Porque aqui a gente já caminhou. Ofereceu a denúncia, mandou citar o réu apresentou a defesa, né? Que resposta à acusação que a gente chama. O réu apresentou a resposta à acusação, o juiz mandou marcar a audiência. E na audiência, como que funciona? Basicamente da mesma maneira que funciona a audiência do procedimento ordinário. Então, vamos lembrar como que funciona no procedimento ordinário, que é bem parecido com o que acontece aqui. Primeira coisa, tomada de declaração do ofendido. Ora, mas a gente está falando de crime doloso contra a vida, então vai depender muito se a gente vai tomar a declaração do ofendido ou se a gente não vai tomar a declaração do ofendido. Primeiro, porque se é um crime consumado, eu não tenho ofendido mais, então não tem de quem se tomar a declaração. Segundo, porque aqui a gente está falando de infanticídio e de aborto também. Então, tanto o infanticídio quanto o aborto, a gente fala de sujeitos passivos que são menores, incapazes, que nem falam ainda, né? Nem vieram ao mundo ainda. Então, ainda que se tratar de tentativa, o ofendido não fala. Então, não dá para ouvir. Então, só vai ouvir o ofendido, apesar do dispositivo do 411 dizer que proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido como o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento do judício accusationis, a gente sabe que isso raramente acontecerá, porque acontecerá só em alguns processos, quando houver tentativa e mesmo assim só em casos do homicídio e de indução, instigação ou auxílio ao suicídio. Pois bem, ouvido o ofendido, se possível, a gente passa a inquirição das testemunhas. Como a gente já conversou também, tendo em vista o princípio da ampla defesa, primeiro ouve-se as testemunhas da acusação. Ouvidas as testemunhas da acusação, quem pergunta? O Ministério Público, depois é dada a oportunidade da defesa perguntar. Ouvidas as testemunhas da acusação, passa-se a oitiva das testemunhas de defesa. Com relação às testemunhas de defesa, primeiro o advogado de defesa faz as perguntas e em seguida o advogado de acusação faz as perguntas. Ouvidas as testemunhas arroladas, a gente passa aos esclarecimentos do perito, se isso for necessário. E se for necessário ouvir os peritos, é preciso que haja prévio requerimento das partes. Por quê? Porque a perícia é um documento, uma prova que vem ao processo em forma de laudo, em forma de documento. Então, em regra, os peritos não são intimados para comparecerem à audiência, a não ser que alguma das partes entendam, ou até mesmo o próprio juiz, né? Mas aí ele fará isso de ofício, mas se alguma das partes entendam que seja necessária a presença do perito para prestar esclarecimento, é necessário que ela avise isso ao juiz previamente, através de requerimento, o que está previsto no parágrafo 1º do 411, e aí ele fazendo o requerimento da oitiva do perito, né, para prestar o esclarecimento, o juiz defere, o perito vai estar lá, e logo em seguida a oitiva das testemunhas, o perito é devidamente ouvido para prestar os esclarecimentos necessários. Em seguida, são feitas as acariações, isto se
entender que são necessárias acariações. Lembrando que acariações são o quê? Quando testemunhas depõem sobre o mesmo fato de maneiras extremamente contraditórias, cada uma fala uma coisa, é possível que as partes ou mesmo o juiz requeram acariação, ou seja, vamos colocar as duas pessoas que falaram A, que uma pessoa falou A outra pessoa falou B, vamos colocar uma na frente da outra e vamos ver como elas se comportam com essas manifestações contraditórias. Isso é uma acariação e vai ocorrer, obviamente, após a inquirição das testemunhas. Porque antes da inquirição das testemunhas, eu não consigo verificar a necessidade de acariação. Alguém pode até pensar assim, mas na verdade no inquérito já pode ter havido essa contradição. Mas o inquérito traz para o processo apenas informativos, eles são peças de informação para o processo, eles não são provas. Então é necessário que essas testemunhas se contradigam novamente dentro da oitiva, dentro do processo, para só depois delas se contradizerem dentro do processo, elas serem ouvidas novamente e serem acariadas, serem colocadas uma na frente da outra para cada uma dizer uma coisa diferente. Feito isso, passa-se também para a necessidade de reconhecimento, se houver necessidade de reconhecimento de pessoas e coisas. Encerrando essa parte instrutória, a gente passa para o último momento de instrução, que na verdade é aquele ato misto, que é instrutório, mas também é meio de defesa, que é o interrogatório do réu. Então, ouve-se o réu e ouve-se o que o réu tem a dizer com relação àquela história toda. Coloca-se o réu e aquele é o momento de o réu dizer o que ele tem para falar. Ou não dizer nada, porque o réu tem direito a silêncio. Então, o réu pode falar ou ele não pode falar, pode não falar. Isso é a estratégia de defesa dele que vai determinar. Então, ele pode se manter silente ou ele pode falar dizendo como que vai se desenvolver aquilo ali. Colhido o depoimento, que é o último ato, que é um ato misto de instrução e defesa, a gente passa aos debates. Primeiro, o Ministério Público, que tem 20 minutos para fazer as alegações finais orais, assim também como no procedimento ordinário. Depois de 2008, o Tribunal do Júri passou por uma reforma e também se submete à oralidade. Então, o debate, em regra, é oral, ali feito no próprio juízo, né, na própria audiência. Ele tem 20 minutos para fazer a sua defesa. A sua defesa não, a sua acusação. Se tiver assistente de acusação, ele tem mais 10 minutos. Para cada réu, o Ministério Público tem esses 20 minutos. Findado o tempo da acusação, as alegações finais da acusação, passa-se as alegações finais da defesa, que tem também 20 minutos para cada réu para fazer sua defesa. Encerrada essa fase, a gente passa então para o juiz, que dará a decisão ali na hora, ou então terá 10 dias para apresentar a decisão. Encerrada a audiência, ele ordenaria que os autos fossem conclusos, né? E aí ele teria 10 dias para poder dar essa decisão. E aí que são elas. Por quê? Nessa fase existem 5 tipos de decisão que podem ser proferidas. Na verdade, o juízo de primeira instância pode proferir 4 tipos de decisão. E existe uma outra decisão, que é a despronúncia, que pode ser decidida em segunda instância, e a gente vai falar um pouquinho dela também. E quais são essas decisões cabíveis no judício accusationis? São elas: a pronúncia, a despronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação. Então, são 5 possíveis decisões, sendo que 4 podem ser ditas pelo juízo de primeiro grau, que é a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação ou absolvição sumária,
E a despronúncia também vem dessa fase, mas viria do juízo de segunda instância. Vamos lá, a decisão que mais importa pra gente aqui, porque é a decisão que vai fazer continuar, a única decisão que faz continuar o nosso procedimento é a decisão de pronúncia. E como que funciona a decisão de pronúncia? A decisão de pronúncia, ela nada mais é do que a decisão através da qual o juízo do Judicio Accusationis conclui pela necessidade, pela admissibilidade daquele procedimento ao tribunal do júri. Então, é com essa decisão que o juízo do Judicio Accusationis pega o processo, pronuncia o réu e dessa maneira entrega o processo ao tribunal do júri. É como se ele dissesse: pronto, aqui eu tenho, se tiver um processo que se trata de um crime doloso contra a vida, portanto, de competência do tribunal do júri, e está maduro para julgamento. Leva ele com vocês porque é para vocês julgarem. A decisão de pronúncia diz exatamente isso. Então, a decisão de pronúncia é a decisão que vai encerrar o Judicio Accusationis e vai mandar para o Judicium Causare, e vai mandar o processo para o tribunal do júri. Sem decisão de pronúncia, não tem tribunal do júri, tá certo? Por isso dizemos que é uma decisão interlocutória, porque o processo não finda, a decisão de pronúncia ela não finda o processo, ela não acaba com o processo, porque ela vai mandar para o tribunal do júri. Não terminativa, mista não terminativa, porque ela não termina o processo, ela manda para o tribunal do júri, tá certo? Na qual o juiz ali do Judicio Accusationis admite a acusação. Qual que é o grande cuidado da pronúncia? Porque olha só, o juiz ele não pode antecipar a condenação do réu, porque não é esse o papel da pronúncia. A pronúncia não tá ali para condenar ninguém. Ela tá só para dizer assim, se existe um crime aqui, esse crime é um crime doloso contra a vida. Só essa a conclusão da pronúncia. Então o juiz, até mesmo para fazer o seu fundamento, para fazer a decisão de pronúncia, ele tem que ter muito cuidado, porque senão fere a imparcialidade do novo juízo. E ainda, influencia os jurados. Os jurados são pessoas leigas, pessoas que não conhecem o direito. Então, se elas pegam uma decisão de pronúncia, na qual o juiz, é claro, diz que efetivamente o réu praticou aquele crime, quem é o jurado, uma pessoa leiga, para discordar do juiz? Entenderam? O jurado fica numa situação que o juiz já julgou. Então, perde completamente o sentido. Para que o jurado? Se o jurado vai acreditar no que o juiz falou. Já que o juiz falou, ele vai falar diferente. Imagina a insegurança de um jurado estar ali sem saber nada de direito para poder julgar um sujeito se cometeu ou não cometeu um homicídio doloso contra a vida, cujas penas a gente sabe que são altas, e ele está ali com aquela responsabilidade na mão. Aí ele pega uma decisão na qual o juiz é claro em dizer que o réu é culpado, ele vai lavar as mãos dele, vai pegar a decisão do juiz e vai levar para ele, vai dormir com o coração em paz. Não foi eu que disse isso, foi o juiz que falou, e o juiz sabe de tudo. Então, o juiz da pronúncia ele tem que ter muito cuidado com o que a doutrina chama de excesso de linguagem. Não só a doutrina, mas também a jurisprudência. O excesso de linguagem, ele pode ferir de pronto a pronúncia e tornar ela nula de pleno direito. Olha quanta gravidade. E o que acontecia? No passado, antes da reforma de 2008, a lei proibia que no tribunal do júri o Ministério Público se utilizasse, assim também a defesa, da pronúncia para convencer os jurados da ocorrência ou não do crime. Só que com a reforma de 2008,
a pronúncia tem que ser entregue aos jurados. Então, o excesso de linguagem ele vai diretamente aos jurados, ele chega ao alcance dos jurados. Então, é muito importante que um juiz diligente tenha muito cuidado ao pronunciar o réu, para que não ocorra esse excesso de linguagem, para que ele não passe do limite de dizer apenas se ali existe ou não existe a possibilidade de um crime doloso contra a vida, e não já de pronto condenar o réu. A outra questão que a gente tem também quando a gente fala de pronúncia é do princípio da correlação. A denúncia e a sentença têm que guardar a correlação, ou seja, o réu só pode ser sentenciado de acordo com aquilo que está previsto, ou melhor, requerido na denúncia. Então, o que está apresentado na denúncia tem que estar na sentença. E a pronúncia, ela entra no meio dessa história da seguinte maneira. A pronúncia espelha a denúncia e a pronúncia espelha a sentença. Então, isso tudo tem que haver uma correlação entre tudo isso. Se não tiver essa correlação, é necessário o aditamento. Até porque, no passado, quando se iniciava a nova fase do Tribunal do Júri, que era o Judicium Causae, era apresentada uma nova peça de acusação e agora não é mais. Agora, a própria peça de pronúncia, a própria decisão de pronúncia é que vai instruir e vai dar início a essa nova fase. Então, é muito importante que ela reflita efetivamente o que tem na denúncia e é muito importante que a decisão reflita efetivamente o que tem na pronúncia. Tá certo? O 421 diz: preclusa a decisão de pronúncia, os atos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri, preclusa no sentido, não cabe mais recurso. Boa, e qual que é o recurso cabível contra a pronúncia? Recurso cabível contra a pronúncia é recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito é o recurso cabível contra a decisão de pronúncia. Em preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 1º. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Por quê? Porque é necessário sair aditando tudo, porque tudo tem que estar necessariamente correlacionado. Então, mudou alguma coisa, tem que sair mudando tudo, porque tudo tem que bater no final das contas. Uma coisa importante também, se no final do processo, o princípio que informa o processo penal é o indúbio pro réu, na sentença, na decisão de pronúncia, que não é uma sentença porque não encerra o processo, na decisão de pronúncia, o princípio que rege é o princípio que a gente chama de indúbio pro societate. O princípio do indúbio pro societate, ele diz o quê? Que na dúvida, em prol da sociedade. Então aqui, diferente de uma decisão condenatória, se o juiz está na dúvida se a pessoa é ou não é culpada, ele deve pronunciar, até mesmo porque não cabe ao juiz nesta fase determinar se ela é ou não culpada, entendeu? O que ele tem que saber? Se houve ou não houve o crime. E se ele tem dúvida se houve ou não houve o crime doloso contra a vida, ele pronuncia que quem vai eximir essa dúvida vai ser o Tribunal do Júri. Agora, se ele tem certeza que não houve, ele não vai pronunciar. E ele vai fazer o quê? A gente vai ver. Ele pode impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente. Depende de por que ele tem a certeza de que não houve. Depende de por que a certeza dele é negativa e não positiva. Por fim, a gente tem aqui, ó, deixa eu ver se tem mais algum artigo que fala sobre isso. Com relação a essa fundamentação sucinta, ela está prevista no 413, tá? O 478 é aquele que impede que os debates falem da pronúncia, como eu falei para vocês, e o 472 é que obriga os jurados a receberem a pronúncia, que afasta um pouco aquilo que eu disse para vocês. Outra questão que a gente tinha também, um problema seríssimo antes da reforma de 2008,
era a tal da crise de instância. Por quê? Porque os artigos 413 e 414 obrigavam que o réu fosse intimado pessoalmente da decisão de pronúncia. E aí, se o réu não fosse encontrado, o prazo estava correndo de prescrição intercorrente, né? O prazo ficava correndo sem localização do réu. O processo não poderia ir adiante, não poderia continuar, porque não ficaria preclusa a pronúncia, e sem preclusão da pronúncia poderia caber recurso e não poderia seguir adiante o processo. E aí, o que acontecia? Ficava ali esperando, não tinha nenhum ato nesse meio que interrompesse a prescrição, então poderia ocorrer a prescrição. E aí haveria o que a gente chamava de crise de instância. Por quê? Apesar de ter sido pronunciado, ele não ia ser julgado nunca, porque não tinha sido encontrado. Hoje em dia, a legislação permite que, se o réu não for encontrado para intimação pessoal, ele possa ser intimado por edital da pronúncia. Então, isso evita a crise de instância, porque ele evita que ocorra essa prescrição intercorrente. Porque aí ele vai ser citado por edital, a pronúncia vai precluir em algum momento, porque vai haver a intimação em algum momento, vai precluir e preclusa, vamos passar à próxima fase, que é o tribunal do júri. Bom, então, como eu falei, a gente vai ter aí ou a incerteza do réu, a incerteza do juiz, na verdade, de ter ou não ter acontecido o crime, razão pela qual ele pronuncia, e a gente vai ter a segunda possibilidade, porque ainda que o juiz tiver certeza que ocorreu o crime, isso não pode estar na decisão de pronúncia, tem que ter muito cuidado com ele. Não pode estar na decisão de pronúncia a certeza dele. Ele tem que ser sucinto nas fundamentações dele da pronúncia. E se ele tiver certeza de que não é bem assim, certeza negativa, se faltam provas, se ele tem certeza que ele não fez, ou se ele tem certeza que ocorreu outro crime, para cada um desses fatos, a gente vai ter um tipo de decisão diferente. A primeira decisão que a gente vai dar uma olhadinha é a decisão de impronúncia. O réu vai ser impronunciado. Quando o réu é impronunciado? Quando o juiz verifica que não há elementos probatórios suficientes dentro dos autos capazes de sustentar a pronúncia do réu. Ou seja, não tem elementos probatórios suficientes capazes de mandar o réu para judício causar. Aqui, como eu já falei com vocês em algumas ocasiões, há aquela gradação probatória. Se num primeiro momento eu preciso da justa causa para poder denunciar o réu, aqui, num segundo momento, eu preciso de um esforço probatório um pouco mais robusto para eu poder pronunciar o réu. Tá? Se eu não tenho esse esforço probatório bem robusto para pronunciar o réu, o que eu faço? Eu impronuncio. Se me faltam provas dentro do processo, se eu entendo que não há provas no processo, porque vejam bem, aqui, diferente do inquérito, a gente tem provas produzidas em juízos e, em regra, novas provas não surgirão. Em regra, é aquelas provas ali que farão com que o réu seja condenado ou não. O juiz que está julgando o judício accusationis, ele simplesmente não acusa e nem absolve, ele não é o juiz final, porque ele não é competente para tal, porque a Constituição diz que competentes são jurados, tá certo? Então, olha só, se eu entendo que não existem provas, que vai chegar no final, eu vou desperdiçar todo esse tempo de justiça e todo esse procedimento que a gente vai ver daqui a pouco, que é super complicado. Complicado não no sentido de ser difícil, qualquer coisa assim, mas complexo por envolver várias pessoas, por envolver a vida de várias pessoas. Os jurados, eles precisam deixar suas vidas particulares para poder se dirigirem até o fórum, para comparecerem às audiências, que geralmente são longas. Então, toda essa complexidade
para no final não ter prova e o juiz já percebe isso desde já e manda o processo para lá? Não pode. Se ele percebe que não tem prova, ele impronuncia o réu. A impronúncia do réu vai ocorrer, então, sempre que não houver prova suficiente e indicativa de que houve um crime doloso contra a vida, mais que isso, não houver prova suficiente e indicativa de que houve um crime, porque a gente vai ver daqui a pouco que em outras situações podem ter outros tipos de decisão. Nesse caso, a gente diz que existe a coisa julgada formal. A coisa julgada formal é aquela coisa julgada endoprocessual. Ela tem efeito dentro do processo. Ou seja, se eu consigo buscar novas provas que não aquelas produzidas dentro daquele processo, nada impede que com essas novas provas eu dê entrada em um novo processo, apresente uma nova denúncia com novas provas, o que não tem impedimento nenhum, porque a decisão de impronúncia ela faz coisa julgada formal, só dentro daquele processo. Se houver outro processo, pode vir com novas provas sem problema. Aqui, diferente da pronúncia, que na pronúncia o que aconteceu? O juiz ele termina uma fase, mas manda para outra. Não houve a finalização. Aqui, finalizou o processo. Acabou, não vai ter julgamento mais. Ninguém mais vai julgar. Ali o juiz julgou e acabou a história. Sendo assim, qual o recurso cabível? Recurso de apelação. Me desculpa. E a outra questão também que a gente tem que pensar quando a gente fala em pronúncia é a seguinte. Muitas vezes, a ocorrência do crime doloso contra a vida, ela não se dá sozinha. Existem outros crimes que ocorrem ali também, e esses outros crimes, por conta da atratividade do tribunal do júri, por eles terem ocorrido no mesmo momento, no mesmo contexto fático, eles vão todos para serem julgados naquele momento. Se o juiz da impronúncia percebe que não tem elementos para julgar aquele crime que seria um crime doloso contra a vida, mas os outros crimes pelo qual o réu foi denunciado, existem elementos suficientes, o que ele faz? Ao mesmo tempo que ele impronuncia pelo crime doloso contra a vida, ele remete os crimes conexos aos juízos competentes para julgar, tá certo? Então, isso é importante que a gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho. Tem o judício accusationis, e aí aqui ele meio que dá uma analisada em tudo e vai separando o joio do trigo, o que é para cada lugar julgar, se for o caso da impronúncia. Porque se fosse pronunciado, ia tudo para o tribunal do júri. Então, são duas decisões, 2 juízes, tá? E aqui na impronúncia seriam 2 juízes também, para aqueles que foram impronunciados, para aqueles crimes que foram impronunciados, e outros vão para os outros juízes para julgarem as outras coisas que tiveram. Por exemplo, uma calúnia que teve junto com uma tentativa de homicídio, suponhamos que seja isso, ou uma difamação, sei lá, alguma coisa nesse sentido. A outra decisão que eu vou tratar agora, só por ser mais próxima, mas que não é dada em primeira instância, e a doutrina reconhece, não é falada também no código, é a decisão de despronúncia. O que é despronúncia? O réu foi pronunciado, aí interpôs-se um recurso em sentido estrito, obviamente a defesa, porque o interesse de recorrer quando há pronúncia é o interesse eminentemente da defesa. Então a defesa interpôs um recurso em sentido estrito e foi para o tribunal. O tribunal analisa os autos e verifica que não há motivos para pronunciar aquele réu. E aí o que o tribunal faz? Reforma a decisão de pronúncia. Essa reforma da decisão de pronúncia é conhecida como uma decisão de despronúncia, tá certo? Então, essa reforma é conhecida como uma decisão de despronúncia. Por isso, como eu falei para vocês, ela não é nunca de primeira instância, porque para haver despronúncia tem que ter havido pronúncia, diferente da impronúncia, que é a decisão contrária da pronúncia, tá certo? Pois bem, a outra decisão possível do juízo
de primeira instância, que está prevista no 415, é a absolvição sumária. O juiz, ele pode, do judiciário accusationis, ele pode verificar que não tem prova suficiente para aquilo ali. Então, ele pode mexer lá no processo e falar: não estou encontrando prova, está me faltando prova para dizer que sim ou para dizer que não. Então, é melhor não dizer nada. Observem, entretanto, o seguinte, que aqui a gente está falando de indúbio pro societate. Então, essa ausência de prova tem que ser uma ausência de prova mesmo. Não tem prova, não tem elemento que eu consiga mandar para frente, certo? Aí foi para a pessoa. Agora, não é que ele não tem prova. Ele tem prova lá nos autos de quê? De que o réu, de que o fato não existe, de que não é o autor, não é o réu, o autor ou partícipe do fato, de que o fato que está narrado na denúncia não constitui infração penal ou que existe alguma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Em qualquer desses casos, se tiver prova concreta nos autos que demonstre qualquer dessas questões previstas em 415, o juiz necessariamente deve absolver o réu. Então, ele absolve sumariamente o réu ali naquele momento. Então, aqui, olha só, lá no procedimento ordinário, o juiz pode fazer isso quando recebeu a denúncia, resposta à acusação, ele analisa parecido com esses requisitos aqui. Se tiver, ele já absolve sumariamente e não segue em frente. Aqui não. Desculpa. Aqui não. Aqui ele recebe a denúncia, recebe a resposta à acusação, faz a IJ, olhou tudo, viu que ocorre algum desses fatos, o que ele faz? Absolve o réu sumariamente. O réu está absolvido. Essa decisão, diferente da decisão de impronúncia, que é a de falta de prova, ela faz coisa julgada material. Ou seja, o réu absolvido, preclusa essa decisão, ninguém recorreu dela, ninguém mais pode denunciar o réu por aquele mesmo fato. Houve coisa julgada material. Só uma questãozinha que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala em absolução sumária. Por quê? O parágrafo único fala assim, ó: não se aplica o disposto no inciso 4º do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do artigo 26 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Qual é essa causa, né? É inimputabilidade. Quando a defesa traz a inimputabilidade como uma das suas razões de defesa. Quando a defesa traz e fala assim: olha, o réu é inimputável por alguma razão. Eu tenho alguma doença mental que o faz inimputável. Aí a gente tem duas hipóteses que podem alcançar. Vamos lá, só para a gente entender por que o legislador fez isso, por que o CPP traz isso para a gente. Quando o réu é inimputável, o que acontece com ele? Ele é absolvido? Não. Ele responde, o processo não corre, porque o processo só tramita perante aquelas pessoas que são imputáveis, ou seja, que podem responder penalmente, criminalmente. Quando a pessoa é inimputável, é aplicado o quê? Medida de segurança, certo? Então, olha só, se o réu é inimputável, não lhe pode, vai ser aplicada a medida de segurança. A gente tem que trabalhar isso de uma maneira mais segura, de uma maneira um pouco diferente. Então, a gente vai ter duas hipóteses. Se a defesa sustentar a inimputabilidade como uma sua única tese, ou seja, ela não diz que o crime não ocorreu, ela não diz que teve algum motivo que levou isso a acontecer, ela simplesmente diz que o réu é inimputável. Nesse caso, a gente vai
não absolver sumariamente, mas vai ser aplicada medida de segurança ali naquele momento e encerrar o processo, porque não tem mais o que se discutir, tá certo? Por quê? Porque no final fala, salvo, não se aplica o disposto quando é imputável, salvo quando esta for a única tese defensiva. Por quê? Porque quando o imputável é absolvido, aplica-se medida de segurança. Se esta for a única tese defensiva, vai fazer o quê? Vai ser absolvido e vai aplicar medida de segurança. É doido? Ok, vamos colocar no manicômio judicial. Sem problema, a gente não discute se foi ele, se não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Ele é doido, então não pode ser julgado. Mas também não pode ficar dentro da sociedade. Então coloca no manicômio judicial. Pronto, acabou a conversa. Agora, se a defesa, além de alegar inimputabilidade, alega outras causas, aí o que vai fazer? Vai passar para a nova fase, para lá na nova fase, discutir essas novas causas, essas outras causas de defesa, essas outras teses de defesa. Se essas outras teses de defesa forem admitidas, o réu pode até ser absolvido, ser julgado e absolvido. Ele só lhe será imposta a medida de segurança se ele não for absolvido por essas demais teses de defesa, entendeu? Porque o que acontece? Se ficar provado que o crime não ocorreu, ou que ocorreu em legítima defesa, ou que era outra pessoa que estava lá, qualquer coisa nesse sentido, ele não tem que responder por medida de segurança, ainda que ele seja doido, entendeu? Ele só vai responder se ele tiver participado efetivamente. Aí vai ter a medida de segurança. Então, vamos lá, relembrando. Única tese defensiva da defesa é a inimputabilidade. Então, ele não pode responder pelos seus atos. Ele não pode responder pelos seus atos. O que a gente faz? Aplica a medida de segurança. Ótimo. Direto, não precisa seguir o processo. Agora, se eu tenho outras teses tentando afastar o crime daquela pessoa, além da inimputabilidade, eu sigo com o processo, tento apresentar as outras teses defensivas. Se alguma colar, beleza, ele pode até ser absolvido. Se nenhuma colar, medida de segurança, mas só lá no final, não aqui nesse momento. Por fim, e da dissolução sumária, também uma decisão que finaliza o processo, também vai caber apelação, artigo 416 do CPP. Por fim, a última decisão, que é a decisão de desclassificação. O que acontece? O juízo causário, ou seja, o juízo da causa, o júri popular, ele só é cabível quando houver crime doloso contra a vida. Suponhamos que o juiz verifique que, na verdade, houve morte, mas pelas provas dos autos verifica-se que não era a intenção do réu matar, que na verdade a intenção do réu está provado por A mais B, que era só ferir e acabou matando, uma lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte não é crime contra a vida. Desculpa. Não é crime contra a vida. Se não é crime contra a vida, não cabe ao tribunal do júri. O que o juízo da acusação faz? Desclassifica o crime. Então, ele, ao invés de mandar esse processo para o tribunal do júri, ele manda esse processo para o juiz competente, outro juiz, que é competente para julgar os crimes comuns que não são do rito especial do tribunal do júri. Então, ele pega e manda. Só tem que ter cuidado aqui, igual na sentença de pronúncia, porque esse juiz aqui, ele não pode condenar ele pela lesão corporal seguida de morte. Ele simplesmente tem que indicar para o outro juiz que não houve um crime doloso contra a vida. Isso não houve. Quem vai fazer as definições vai ser lá no outro processo, com denúncia, com tudo que tiver que ser lá. A decisão de desclassificação. Na decisão de desclassificação, o juiz manda o processo, ele verifica que não houve o crime doloso contra a vida, mas houve um crime. Por exemplo, uma lesão corporal seguida de morte.
ou então que o homicídio não foi doloso, o homicídio foi culposo. Só que esse juiz aqui, do juízo de acusação, ele não pode julgar. Então, ele tem que mandar para o outro sem a classificação. Ele só vai remeter aquele processo para o juízo competente. Chegando lá, o juiz vai mandar para o MP que vai fazer uma nova denúncia baseado em quê? Baseado na lesão corporal seguida de morte, baseado no homicídio culposo, ou seja lá em que for. Observem o seguinte, olha só, eu falei que isso ia servir para vocês. Em pronúncia, aliás, pronunciou, foi para o tribunal do júri, 2 decisões. Impronunciou, acabou, não tem mais nada. Absolveu sumariamente, acabou, não tem mais nada. Desclassificou, foi para o juízo que vai julgar o crime, que é competente para julgar o crime, que não é o tribunal do júri. Agora, vamos supor que o juízo de acusação entende que há crime doloso contra a vida, manda para o tribunal do júri. Chega lá no tribunal do júri, os jurados, na hora de responderem os quesitos, entendem que não houve dolo de matar, que houve uma lesão corporal seguida de morte. E aí desclassificam na sua decisão, desclassificam um crime na sua decisão. Então, olha só, foi do juízo de acusação já uma decisão e do tribunal do júri. Não faria sentido desclassificar aqui e mandar esse processo para começar todo de novo. Olha que perda de tempo, que perda de efetividade. Então, no caso de desclassificação pelo próprio tribunal do júri, vai ser julgado pelo próprio juiz-presidente do tribunal do júri. Como os jurados não são competentes para julgar, o juiz-presidente, nesse caso, excepcionalmente, toma para si a competência para julgar esses casos e julga esses casos que foram desclassificados pelo tribunal do júri imediatamente, tá certo? Inclusive, quando se trata de crimes que for desclassificado para crimes de competência do juizado especial, que for cabível a transação penal, a transação tem que ser oferecida ali naquele momento pelo MP. Se for crime de ação penal pública condicionada à representação, a representação tem que ser apresentada ali naquele momento. Tudo tem que tentar se resolver naquele momento ali. Tá certo? É isso então. Ficamos por aqui por hoje. E a gente já volta a se falar no próximo momento, conversando sobre a fase do judicium causare. Aí a gente vai entender direitinho como que funciona o tribunal do júri em si. Tá certo? Até mais, um abraço para vocês.